Quase metade da população mundial usa um dos serviços da Meta todos os meses. O Facebook e o Instagram juntos detêm mais de 75% da participação no mercado de mídia social, e o WhatsApp se tornou o aplicativo de mensagens instantâneas padrão do mundo. Esta é a história de como o Facebook conquistou o mundo. Nos primeiros dias do Facebook, foi relatado que Zuckerberg encerrou as reuniões gritando dominação, e é seguro dizer que ele conseguiu isso. Para entender, precisamos retroceder quase 20 anos. Na internet, ninguém sabe que você é. Mas no mundo real, algumas das forças mais influentes e bem-sucedidas da internet têm sua própria versão dessa frase. Na internet, ninguém sabe que você é um adolescente. Estamos em 2005 se você estiver no ensino médio, ou começando seu último ano de faculdade, ou talvez você seja um jovem pai tentando manter contato com amigos, quando ouve falar de um novo site chamado Facebook. Ou talvez você tenha apenas 5 anos de idade e se inscreveu em um momento em que não tinha ideia você estava visitando um site que mudaria o mundo como o conhecemos. O Facebook, claro, não inventou as redes sociais. Começou em 1997 com o 6graus.com, o primeiro site a apresentar perfis de amigos e serviços de localização. Então, em 1999, o Live Journal entrou em cena como uma forma de manter em contato com amigos por meio de blogs. Em 2007, tinha 14 milhões de usuários e foi vendido para uma grande empresa de mídia russa. Então, houve o Friendster. Em 2013 e 2005, o MySpace era a rede social dominante nos Estados Unidos. Mas nem o MySpace ou qualquer um de nós não tinha ideia do que estava chegando. Em um dos dormitórios de Harvard, estava o jovem Mark Zuckerberg. Ele estava trabalhando em um site de rede social que logo derrubaria todos os concorrentes no mercado. O Facebook estava no momento certo graças à crescente disponibilidade da banda larga. Mais pessoas estavam entrando na internet e em meados de 2000, mais do que nunca essas redes sociais anteriores ajudariam o Facebook a compilar uma longa lista de erros técnicos e de negócios a serem evitados. Mas certamente não foi só sorte que Zuckerberg e seus cofundadores construíram. O Facebook, de uma forma controlada e metódica, começou em Harvard e depois expandiu-se lentamente para outras universidades, escolas secundárias e corporações. Foi só em setembro de 2006, após 2 anos de disponibilidade limitada, que o Facebook abriu a sua plataforma a qualquer pessoa com 13 anos e, ao longo deste crescimento lento, permitiu e aperfeiçoou a tecnologia e permitiu que seus fundadores contratassem engenheiros inteligentes que adicionavam constantemente novos recursos. O Facebook rapidamente conquistou cerca de 12 milhões de usuários e em 2008, apenas 2 anos após seu lançamento público, 100 milhões de pessoas usavam o Facebook naquele mesmo ano. Sheryl Sandberg ingressou na empresa como diretora de operações, depois de trabalhar como chefe de gabinete do Departamento do Tesouro na administração Clinton. Sandberg era visto como o adulto na sala com Zuckerberg, e a partir daí, as coisas realmente só decolaram. Em dezembro de 2009, o Facebook havia se tornado a plataforma social mais popular do mundo. Quando o filme A Rede Social foi lançado em 2010, a supremacia do Facebook foi oficialmente solidificada na história de Hollywood. Mas isso não foi suficiente para Zuckerberg, que procurava a dominação. Grande parte do sucesso do Facebook se deve à sua equipe única de crescimento. A empresa não está apenas preocupada em atrair novas pessoas, mas também com usuários ativos mensais, o que indica a frequência com que as pessoas retornam ao site e tempo que nele passa. Pode parecer óbvio hoje em dia, mas em 2007, quando Zuckerberg tinha apenas 23 anos, ele criou uma equipe de crescimento que usava dados para gerar engajamento. Na época em que outras empresas consideravam o crescimento como responsabilidade dos departamentos de relações públicas e marketing, o Facebook priorizava dados em engenharia. Nos primeiros dias em que as pessoas deixavam o site porque não conseguiam encontrar seus amigos rápido o suficiente, ligeiramente a equipe de crescimento do Facebook criou a função de pessoas que você talvez conheça, que permitiu ao Facebook acessar seus contatos para sugerir amigos imediatamente, como você poderia esperar. Isso levou a alguns problemas de privacidade,
como psicólogos e pacientes sendo recomendados a fazer amizade entre si. Esta certamente não seria a última dança do Facebook com questões de privacidade. E essa não foi a única ferramenta no arsenal da equipe de crescimento que gerou polêmica. Tristan Harris, um cientista da computação e ex-funcionário do Google, cofundou o Centro de Tecnologia Humana para resistir aos elementos viciantes da tecnologia. Todas as empresas de tecnologia incluídas no Facebook confiaram nas fraquezas e tendências viciantes das pessoas para ganhar tempo e atenção. O exemplo perfeito é o agora onipresente botão curtir, que fazia com que as pessoas retornassem ao site em busca da dose de dopamina que sentiriam quando alguém gostasse de sua postagem. Como Harris colocou, o botão curtir e tudo o que veio com ele essencialmente transformou nossos smartphones em caça-níqueis. E isso é o que a empresa queria. Porque quanto mais viciante a plataforma for para seus usuários, mais oportunidades de receita. Porque, bem, anúncios, o modelo de publicidade do Facebook, não começou como o conhecemos hoje. Nos primeiros dias do campus universitário em que o site vendia o que chamou de folhetos para promover festas e outras atividades no campus à medida que a empresa crescia. Os negócios migravam para o Facebook. O Facebook era capaz de atingir públicos diretamente, por tipo de diploma universitário, cursos preferidos, idade, sexo e interesse. Isso atende muito mais à publicidade do Facebook, porque ele era mais eficaz do que a publicidade tradicional impressa ou televisiva. Até ao final de 2007, 100 mil empresas tinham se inscrito nas páginas de negócios do Facebook, que se promoviam através de publicidade. Como os anúncios do Google, a estratégia de publicidade do Facebook era focada em reinventar a roda por completo, vinculando anúncios a usuários específicos e direcionados. Essa ideia parece tão normal para nós agora, quando apenas falamos sobre uma torradeira, e de repente ela aparece em nosso feed do Instagram, mas foi revolucionário naquela época e continua a ser extremamente lucrativo para o Facebook. Mas alguns podem argumentar que a chave final para o status do Facebook, como um gigante global, é a aquisição consistente de empresas que ele usa como concorrentes, ou acréscimos ao seu plano mestre apropriadamente chamado de método de cópia. A nossa história começou em 2012, quando o Facebook comprou o Instagram por $1 bilhão e 2 anos depois, pegou o aplicativo de mensagens global WhatsApp por 19 bilhões e a empresa de realidade virtual Oculus por 2 bilhões. Quando empresas como o Snapchat não vendiam para eles o Facebook, simplesmente copiou e integrou os recursos do aplicativo em seu próprio aplicativo. Se isso parece familiar, é porque é a mesma coisa que eles estão tentando fazer para Twitter ao introduzir Threads. A ascensão do Facebook foi meteórica, mas veio com uma jornada difícil e acidentada. O primeiro sinal de perigo para o Facebook veio em 2013, quando sua estratégia de moderação de conteúdo ou a falta dela foi desvendada. Descobriu-se que ele estava experimentando seus usuários. Ao mostrar determinado conteúdo para influenciar o humor das pessoas, eventualmente emitiu um pedido de desculpas. Mas isso era pouca coisa em comparação com o que viria. A ideia de notícias falsas não existia realmente antes de 2015, mas no início das eleições nos Estados Unidos de 2016, quando um estudo descobriu que 63% dos americanos no Facebook recebiam notícias do Facebook. A empresa sabia que precisava se antecipar ao potencial de desinformação e introduziu um novo recurso que permitiu a iOS usuários sinalizar artigos como notícias falsas e lançou um programa para jornalistas tentarem favorecer fortemente. Infelizmente, ao atingir os jornalistas, essas medidas não fizeram quase nada para impedir a disseminação de desinformação nas eleições de 2016. Mais pessoas se envolveram com notícias falsas do que com histórias reais. E tudo por causa da forma como o algoritmo foi projetado. As notícias falsas são sensacional e foram propositalmente projetadas para causar indignação e medo. Mas isso também significa que é mais provável que seja clicado e comentado. Sobre a priorização da história, porque o algoritmo olha para frente e compartilha os artigos que obtêm mais interação publicamente. Zuckerberg insistiu que o Facebook não era uma influência nas eleições,
mas nos bastidores forneceu ao Congresso informações que provavam que uma organização com sede na Rússia publicou 3.000 anúncios entre 2015 e 2016 em possível conexão com as eleições. Interferência dos anúncios que cobrem tópicos que vão da raça ao direito às armas alcançaram mais de 10 milhões de cidadãos dos Estados Unidos. O Facebook sabia que estava envenenando o cérebro das pessoas e ganhando muito dinheiro com isso, mas nunca admitiria fazê-lo publicamente. Quero dizer, quem o faria? Talvez seja porque em 2017 surfou na onda das controvérsias de notícias falsas. O Facebook obteve um lucro de 3 bilhões de dólares, um aumento de 76% em relação ao ano anterior, porque eles admitiriam alguma coisa quando isso não estava prejudicando seus ganhos. Se é que a propagação de uma desinformação, aumento de engajamentos que aumentaram a receita publicitária, se notícias falsas não parassem o foguete que era o Facebook, talvez as violações de privacidade o fizessem. Em março de 2018, uma história apareceu no New York Times e no Guardião, de que os dados pessoais de até 87 milhões de pessoas foram raspados por um aplicativo adjacente do Facebook chamado This Is Your Digital Life. O pessoal transmitiu informações pessoais por meio do aplicativo, e a empresa de consultoria britânica Cambridge Analytica usou as informações para aconselhar grupos de direita como as campanhas de Donald Trump e licença para votar. Um grupo pró-Brexit que liga dados trouxe uma lupa para as questões de privacidade do Facebook como nunca vimos antes. Como resultado, as ações da empresa perderam 60% de seu valor, destruindo 70 bilhões de dólares em resposta. Zuckerberg suspendeu a Cambridge Analytica em certos aplicativos e testemunhou no Congresso dos Estados Unidos. O escândalo acabou com o Facebook pagando uma multa de 663 mil dólares no Reino Unido, e foi visto como um ponto de viragem em torno das plataformas de redes sociais e do seu acesso às nossas informações. No ano seguinte, a Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos multou o Facebook em 5 bilhões de dólares por violações de privacidade do usuário, uma multa recorde para a empresa de tecnologia, mas ainda um pequeno preço a pagar por uma empresa que ganha mais de 100 bilhões de dólares anualmente. Desde então, a reputação do Facebook continuou a despencar. Em 2020, um cientista de dados disse que a empresa não conseguiu impedir a manipulação política por governos estrangeiros. E em 2021, descobriu-se que o Facebook era a plataforma central de planejamento para tumultos no Capitólio dos Estados Unidos em 6 de janeiro. E mais tarde, naquele ano, Frances Haugen, um ex-funcionário, testemunhou que o Facebook e as empresas que o possuíam sabiam que estavam causando danos às pessoas, mas continuaram a colocar o lucro acima do bem-estar de seus usuários. Apenas uma outra indústria não se importa com o bem-estar de seus usuários. Continua a vender-lhes as coisas que eles sabem que são prejudiciais, e eles também chamam seus clientes de usuários. Nem é preciso dizer, enquanto ainda arrecadam dinheiro, o Facebook precisava de uma reforma, e era a hora de adotar uma nova marca de empresa para abranger tudo o que eles eram. O Facebook anunciou que a empresa-mãe da plataforma social e todas as outras empresas que haviam adquirido seriam alteradas para o Meta. O novo nome poderia potencialmente deixar para trás as controvérsias que assolam o Facebook, porque a realidade é que o Facebook simplesmente não é mais o que costumava ser. Um estudo de 2018 descobriu que 51% das pessoas de 13 a 17 anos usavam o Facebook, uma queda significativa, já que o Facebook perdeu para o Snapchat, Instagram e YouTube, e em seguida, TikTok. Sob a meta de sua nova empresa-mãe, o Facebook continuou a florescer nos mercados emergentes, permitindo que sua influência crescesse globalmente. Uma das maneiras de fazer isso é permitindo uma comunicação fácil em partes do mundo, onde outros canais são inacessíveis, por exemplo, em grande parte da África o Facebook, e a internet é gratuito. Em muitas redes de telecomunicações africanas, e os utilizadores não precisam de crédito telefônico para iniciar sessão. Apenas 8% dos agregados familiares africanos têm um computador, por isso o acesso à internet através do telemóvel é fundamental. O Basics gratuito do Facebook fornece serviço de internet, que dá aos usuários acesso gratuito à plataforma e funciona em telefones celulares de baixo custo
E em planos de expansão adicionais, a Meta está desenvolvendo satélites que podem fornecer acesso à internet para áreas remotas, principalmente para que os residentes possam usar o Facebook. Alguns veem isso como digital colonialismo, uma forma de transformar as pessoas do sul global em consumidores de conteúdo corporativo ocidental. É um argumento válido, mas dizer que o Facebook é o único culpado desta prática é ingênuo. Pode-se visitar quase qualquer país do planeta e encomendar McDonald's, Starbucks ou um Uber. O Uber atualmente tem carros nas estradas das principais cidades africanas, com uma classificação de segurança 0 apenas para aumentar os lucros tão cruciais quanto esses mercados emergentes. São para o futuro da aquisição mundial do Facebook que os planos da Meta são ainda mais abrangentes, e precisam ser porque durante a pandemia de Covid-19, mais de 70% do valor das ações da Meta foi corroído. E isso se deu parcialmente à introdução pela Apple de um recurso de transparência de rastreamento de aplicativos que permitiu a pessoas optarem por não permitir que aplicativos como Facebook e Instagram rastreiem seus dados. Isso significa menos publicidade direcionada, o que significa menos dinheiro para o Meta. E é claro que a introdução do TikTok também não pode ser subestimada. Então, o Meta está fazendo grandes apostas para se tornar ainda mais poderoso do que já é. O domínio do Meta tem sido eliminar a concorrência. E um dos pilares ao longo dos dias do Facebook foi o Twitter. Zuckerberg viu uma abertura quando os usuários se irritaram com o aplicativo. Mas depois, Elon Musk o comprou e derrubou algumas de suas políticas publicamente. Mas o Meta deu sua resposta esmagadora, lançou o Threads para competir com o Twitter, e em 2 horas o aplicativo ganhou 2 milhões de usuários, e no dia seguinte, mais de 30 milhões de pessoas se inscreveram. Agora o app entrou para a história como o aplicativo baixado mais rapidamente de todos os tempos. Enquanto a liderança do Meta ficou agradavelmente surpresa com o comparecimento planejado dos usuários. O Meta procura algumas das pessoas mais seguidas no Twitter para converter para o Threads, tais como Ellen, Bill Gates e Oprah. Zuckerberg insiste que eles estão fazendo um trabalho básico no aplicativo para fazê-lo funcionar cada vez melhor. E quando estiver pronto para um choque, o Meta dará mais peso a ele. Mas a aquisição do Meta não depende simplesmente de um aplicativo semelhante ao Twitter. A ideia de criar o metaverso. Um mundo digital avaliado por meio de realidade virtual, onde você pode socializar e ter mais espaço no Facebook. O metaverso era um aplicativo de VR que permitia a AOS participantes sair pessoalmente com seus amigos enquanto usavam seus fones de ouvido de VR. E quem distribui a maioria dos fones de ouvido VR do mundo? Pois a Meta comprou 7 dos estúdios de desenvolvimento VR mais bem-sucedidos do mundo e tem um dos maiores catálogos de conteúdo VR da Terra. Na verdade, possui tantas empresas relacionadas à VR que em 2022, o AFTC, uma agência que protege os direitos dos consumidores dos Estados Unidos, impediu a Meta de comprar outro VR Studio popular, sinalizando que a cópia adquirida do plano de eliminação da Meta pode estar perdendo um pouco de seus gostos. Independentemente de que Zuckerberg está apostando o futuro da Meta no metaverso e nos mundos digitais que ele com certeza conterá. Ele falou sobre um futuro onde os usuários adotam avatares para trabalhar em salas de reuniões virtuais, participam de eventos digitais com amigos e fazem compras em lojas digitais. Os componentes finais para esse imenso poder de união não é surpreendente? Com a inteligência artificial, como quase todas as outras empresas de tecnologia. A Meta aumentou seu foco na IA. No entanto, a Meta se diferenciou ao prometer que sua IA será de código aberto. A IA de código aberto significa que a cor da empresa será gratuita para desenvolvedores e entusiastas de software. Não tão apropriadamente chamada de IA aberta, estabeleceu limites sobre quem pode acessar a tecnologia mais recente e controlar o que pode ser feito. Zuckerberg insiste que tornar o código de IA aberto permitirá que as pessoas o examinem e melhorem como qualquer outro. Aí existe a preocupação de que o Meta possa ser usado para o mal. A IA pode ser um ingrediente-chave para gerar mais fraudes de spam e desinformação.
Mas o Meta diz que liberar a tecnologia ao público pode fortalecer sua capacidade de lutar contra esses abusos. Nick Clegg, ex-vice-primeiro-ministro do Reino Unido, reuniu-se com os presidentes de políticas públicas globais e disse que não é sustentável manter esta importante tecnologia nas mãos de algumas corporações. O que, vindo de um executivo da Meta, é um pouco irônico, porque mesmo que a Meta compartilhe seu código de IA, ela ainda controla muitos de nós de maneiras que nunca seremos capazes de superar. O próprio Facebook era, em última análise, apenas uma cópia das redes sociais anteriores, embora fosse melhor. Mas, com o tempo, a empresa fez grandes aquisições como o Instagram e o WhatsApp, aumentando assim sua influência e logo depois copiando outros gigantes de sucesso como Twitter e Snapchat. Mas, e se o Meta obtiver todo o poder, isso será chamado de monopólio. E se você já jogou o jogo de tabuleiro, sabe que não é divertido quando você está do lado perdedor. E todas as pessoas, exceto a pessoa que tem o monopólio, estão do lado perdedor. Se as empresas não puderem competir com o Facebook, no conjunto de outras entidades que a Meta possui, então a Meta terá todas as oportunidades. Isso, em última análise, poderia limitar a inovação. E já estamos vendo isso acontecer recentemente. Há suspeitas de que a Meta está vendendo fones de ouvido VR por um preço muito barato e com prejuízo para expulsar os concorrentes. Isso é chamado de preço predatório e, embora seja ilegal, pode ser complicado de provar, porque geralmente os preços baixos são vistos como bons para os consumidores. No momento, o Meta é muito jovem para ser chamado de monopólio, mas se o metaverso se concretizar e o Meta possuir todas as entidades nele, esse comportamento predatório pode se tornar realidade. Muito obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de deixar seu like e confira sua inscrição no canal. Por enquanto é isso, e até a próxima.